Graça e paz a todos. Nós vamos estar lendo o Salmo de número 34, um Salmo de Davi. Vamos estar trazendo aqui um pouco sobre o modo de estarmos diante de Deus e o modo de nos comportar diante as adversidades do dia a dia. Salmo 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei ao Senhor. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltamos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que confia nele. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, e ouvi-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será punido. Amém. Glória a Deus. Temos mais um Salmo de Davi. Para quem não sabe, o livro dos Salmos, ele possui 150 salmos, e ele está dividido em cinco livros. Os salmos, eles são divididos em 5 livros, porque eles são os cânticos. E quem é o maior autor é Davi. Ele é um dos maiores autores dos salmos. Os salmos estão divididos no primeiro livro com 41 salmos, que vai do Salmo 1 ao Salmo 41.
O segundo livro, ele tem 31 livros, que vai do 42 ao 72. O terceiro livro, ele tem 17 salmos, que ele vai do 73 ao 89. O quarto também 17 livros, que vai do 90 ao 106. E o último, quinto livro, ele tem 44 livros, vai do Salmo 107 ao 150. Então nós temos umas divisões de salmos, e para conhecimento nosso, né, ele não é tido como capítulos, mas sim como salmo. Cada salmo tem o seu próprio número, e o salmo que nós lemos hoje, o Salmo 34, ele é um salmo escrito por Davi, e a história dele você pode estar acompanhando em 1 Samuel, a partir do capítulo 21 até o capítulo 31. Se por acaso você ainda não conseguiu ler ou prestar mais atenção nesse acontecimento, eu sugiro uma leitura boa, que é o 1 Samuel, capítulo 21 ao 31. São 10 capítulos que nós vamos ver a história de Davi no começo do seu reinado. Antes mesmo dele se tornar rei, de como ele foi perseguido por Saul, como ele fugiu da presença de Saul, aonde ele encontrou refúgio, aonde ele teve que se esconder, quem esteve com ele e as suas angústias, os seus momentos de temores e os seus momentos de livramento. Nós vamos conseguir acompanhar em 1 Samuel o momento em que Davi foge com alguns jovens e não tem o que comer. E não tendo o que comer, ele se achega a um sacerdote e pede algo para comer. E o sacerdote diz: infelizmente não tenho nada para te dar. A única coisa que eu tenho aqui são os pães da propiciação. Ou seja, aquilo que a lei de Moisés dizia que deveria ser dado ou tido como santo perante Deus e não poderia ser tocado ou comido por ninguém mais. Porém, naquele dia também era o dia de trocar, estava o momento de trocar o pão. E então Davi fala: mas porventura já não é pão também comum este? E o sacerdote, naquele momento, um pouco espantado da situação, disse: porventura é. Mas uma coisa eu te peço, que pelo menos vocês tenham a observância de ter se apartado de mulher. Então Davi disse: estamos todos longe de mulher. Então eles comeram o pão da propiciação, que é o que Jesus também vai usar e vai falar sobre o sábado. Vai utilizar essa passagem de 1 Samuel. Então Davi, diante do profeta, diante do sacerdote, pergunta se ele não tem uma espada ou alguma arma, porque ele teve que sair às pressas, mas ele não quis contar para o profeta, para o sacerdote, de que ele estava fugindo de Saul. E o sacerdote disse: olha, você sabe bem que nós não podemos utilizar arma. Não temos arma alguma. Temos, aliás, Temos uma arma que está escondida ali atrás. Ninguém toca nela. E é a arma que você retirou da mão de Golias. Aquela arma que você cortou a cabeça dele está guardada ali. Se você quiser, pega ela. Então a única arma que Davi conseguiu pegar naquele momento para poder fugir. Mas o nosso foco principal está no Salmo de número 34. E ele vai fazer um compilado
do que você vai conseguir ler de 1 Samuel 21 ao 31, e vai mostrar para nós como se portar diante de Deus no momento da dificuldade. Como estar diante de Deus em todo o nosso dia a dia. O primeiro versículo, ou primeira parte do Salmo 34, vai dizer: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Muitas vezes as pessoas acreditam que para louvar a Deus, nós devemos ser músicos, né? Nós devemos ter uma boa afinação. Isso realmente é muito bom perante Deus, mas não é a regra de que você tem que ser o melhor cantor para louvar o Senhor. Porém, nós devemos estar sempre louvando ao Senhor. Nós devemos estar sempre adorando o seu nome em todos os dias de nossas vidas. E o louvor a Deus não vem somente com cânticos. Louvar a Deus não significa só cantar. Você pode louvar a Deus com a tua vida. Você pode louvar a Deus com os teus bens. Você pode louvar a Deus na maneira que você cria os teus filhos. Porque tudo que você faz com a intenção de agradecer a Deus é um louvor para Ele. Todo momento que você tenta sair de algum momento embaraçoso, pensando: eu não devo fazer isso, porque isso não vai honrar a Deus. Eu não devo fazer isso, porque isso não vai agradar ao nosso Deus. Eu vou sair desse negócio. Isso é um louvor a Deus, porque você está engrandecendo o seu nome, porque está dentro de você, dentro do teu coração, o temor a Deus. E isso é louvar a Deus. Então Davi disse: louvarei ao Senhor. Tudo o que ele fez, você vai notar de 1 Samuel 21 em diante, que ele faz com um desejo: sempre louvar a Deus. Versículo 2: a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Para nós estarmos diante de Deus, nós não podemos somente pensar: eu vou nessa igreja porque eu me criei dentro da igreja, porque meus pais eram da igreja, porque meus avós iam na igreja, porque eu não tenho nada que fazer no domingo à noite, eu vou na igreja. Davi diz: a minha alma se gloriará no Senhor. Se tem algo para nós nos gloriarmos, é de estarmos na presença de Deus. Se tem algo que devemos desejar, é estar na presença de Deus. Não venha porque foi uma cultura ensinada por você, para você. Não venha porque foi um costume da tua casa. Mas venha porque você se sente alegre em estar diante de Deus. Venha porque você se sente bem em ouvir a palavra desse Deus. Ouvir Deus falar não é o momento em que alguém vai entrar aqui e vai começar a profetizar, entre aspas, ou vai ficar falando isso Deus manda para você. Toda vez que você ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, você vai estar ouvindo Deus falar. Toda vez que você abrir a tua Bíblia e ler o que Deus quer, o que Deus fez, o que Deus fará, como Deus é, como Deus foi e como será,
você vai entender que Deus está falando com você. Não é necessário vir alguém aqui e dizer, olha, Deus manda te dizer. Olha, Deus disse isso para você. Se Deus disse isso para você, basta você abrir a tua Bíblia e ouvir Ele falar para você. Versículo 3. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltamos o seu nome. Se você ler 1 Samuel, você vai notar que durante a fuga de Davi, ele apressadamente teve uma ideia. Vou ir buscar socorro onde ninguém irá me buscar. Vou me esconder onde ninguém vai me encontrar. Porque se eu ir na casa de um familiar, certamente Saul vai me buscar. Se eu fugir para terras de amigos, ele vai me buscar lá. Se eu permanecer dentro de Israel, vou ser encontrado. Aonde eu vou buscar refúgio? E ele teve a brilhante ideia de ir no inimigo. Ele foi nos filisteus para procurar refúgio. E quando ele chegou junto aos filisteus, os servos do rei Aquis olharam e disseram, mas esse rapaz não é o rei Davi? Este não é aquele que falavam, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares? E fizeram o rei vir, olha, encontramos aqui o teu inimigo, encontramos aqui Davi, aquele que cantavam dizendo, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E Davi agora temendo, com uma arma. Qual era a arma? A arma do filisteu, que ele mesmo matou. A arma do maior dos guerreiros dos filisteus estava na posse de Davi. E Davi agora diante do rei daquele que foi o maior guerreiro dos filisteus. E ele teve o quê? Temor de morrer. Ele teve medo de ser morto ali diante do rei. Vejam como muitas vezes as nossas decisões nos colocam em angústias. Como um momento em que ele disse, essa será a minha maior, como diz, tem uns videozinhos que coloco agora no YouTube, né? Essa será a minha maior vigarice, né? Davi pensou, esse vai ser o meu melhor plano. Vou me esconder onde ninguém vai me buscar. Vou ir nos filisteus. E aqui chegou, o rei olhou, e Davi, com medo de morrer, começou a se fingir de doido. Começou a arranhar as paredes e se babar. E se babando e falando nada com nada, o rei olhou assim. E daí, se ele é Davi, olha o estado dele. Olha a maneira que esse homem está. Por um acaso aqui não tenho louco suficiente para você me trazer mais um louco na minha frente? O rei olhou para ele, vocês estão malucos? Quantas pessoas malucas nós temos dentro do nosso país e você me traz mais um? Se ele foi quem foi, ele já era. Olha a situação desse homem. E então o rei deixou ele ficar por ali. Mas eu digo uma coisa. Diante do temor de Davi de morrer naquele momento, quem os livrou? Deus. Nós podemos ver em muitos momentos de nossas vidas que as nossas loucuras nos colocam em grandes problemas.
Tem muitos momentos das nossas vidas que nós fazemos escolhas e pensamos, nós somos os maiores, nós somos os melhores, nós somos os bambambam. E quando a coisa aperta, nós olhamos e dizemos, mas eu sou um miserável do homem. Na nossa vida cristã, nós olhamos hoje para trás e podemos dizer, nós somos miseráveis de homens pecadores, merecedores do inferno. Nós somos merecedores do inferno. Mas é Deus que nos livrou de lá. Se nós não tivermos a capacidade de reconhecer quem nós somos, nós nunca teremos a capacidade de ver quem Deus é. Porque se nós conseguimos ver quem nós somos, nós só conseguimos isso porque Deus nos mostrou quem Ele é. Nós não os procurávamos, mas Deus nos encontrou. Nós não somos merecedores do céu, mas Deus foi misericordioso. E Davi, então, livrado do momento da morte, junto com aqueles homens que fugiam com ele, do rei Saul, ele pôde ver ali e engrandecer a Deus e dizer, certamente não foi a minha loucura que me salvou, mas foi Deus que teve misericórdia por nós. No verso 4, ele vai dizer, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, e livrou-me de todos os meus temores. Como eu disse, o rei Aquis ia matar ele e ele temeu pela sua vida. E a quem então Davi acredita esse momento de livramento? A Deus. Busquei ao Senhor. Tem muitas pessoas que às vezes vê um doido caminhando na rua, falando sozinho, uma pessoa que não está batendo bem das ideias, e a primeira coisa que diz, esse daí é maluco. Mas eu sempre digo e repito, nunca diga para ele que ele é louco, ou nunca pense em você que esse é só mais um maluco, porque você não sabe com quem talvez ele esteja conversando. Muitas vezes eu me encontro em cenas de maluco. Eu, em alguns momentos do meu dia, me encontro e me apego chorando. Existem momentos do meu dia a dia que eu falo sozinho. Para quem me vê, eu estou falando sozinho. Mas para Deus que me conhece, sabe com quem eu estou falando. A nossa comunhão de buscar a Deus não deve ser somente um momento do culto. O nosso momento de buscar a Deus não deve ser somente no quarto escuro. O nosso momento de buscar a Deus deve ser todo dia, o dia todo. No teu momento de alegria, glorifique ao Senhor. No teu momento de aflição, busque ao Senhor. A nossa vida deve estar sempre em paralelo com Deus. Nós devemos ser assim com Deus. Vocês sabem o que esse gesto significa? Unidos, juntos, uma comunhão. Nós devemos ser assim com Deus. Mostrando as nossas dificuldades, seja ela menor que for. Eu não consigo executar esse serviço. Eu não consigo juntar 2 fios para fazer uma elétrica. Deus, tenha misericórdia de mim e me ajuda a encontrar. Eu perdi a chave do meu carro. Deus, eu estou precisando.
ilumina os meus olhos para encontrá-la. Eu estou com dificuldades financeiras para quitar algum compromisso. Deus, tenha misericórdia de mim e abra umas portas para conseguir honrar o meu compromisso. Em qualquer momento de nossas vidas, nós podemos encontrá-lo. Buscai e o achareis. Bata e se abrirá. Peça e ele não te entregará? Como leu aqui nosso irmão Arthur, quem de nós pedindo um filho nosso algo para comer, nós lhe entregaremos uma pedra? Quem de nós é tão mal, por mais merecedores do inferno que somos, por mais mal que somos, quem de nós negaria alguma coisa para o nosso filho? Quanto mais Deus cuida de nós. Agora eu tenho que abrir aqui um parênteses para dizer, não pense e não pegue isso para achar que Deus vai te entregar tudo na tua mão. Não pense que Deus é teu serviçal. Não pense que Deus tem que te honrar com todas as coisas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e de nada mais eu necessito. Ele deve ser o teu contentamento. Ele deve ser o teu alvo. Ele deve ser o teu tesouro. Ele deve ser o teu tudo. Deus tem que ser o teu tudo para você. Se tem algo para se contentar ou se alegrar, se alegre em Deus. Se tem algo para requerer ou buscar, busque Deus. Se tem algo para se glorificar ou se gloriar, glorie-se em Deus. Versículo 5. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Como eu disse, esse salmo é um compilado de 1 Samuel. E durante essa fuga, Davi estava então com alguns jovens. Porém, quando ele está na presença do rei dos filisteus, e o rei poupa a sua vida, ele sai dali. Sai do meio daquela multidão que gostaria de vê-lo morto. E ele se esconde numa caverna. E estando lá na caverna, os seus familiares ouviram falar que ele estava lá. E foram para lá para conversar com ele. E vejam só, começaram a se juntar mais pessoas a ele. Toda sorte de pessoas. Pessoas criminosas, pessoas devedoras. Porque em algumas culturas, quando você deve e não consegue honrar com teus compromissos, você vai virar escravo. Talvez vocês já tenham visto que na cidade de Dubai existem muitos carros importados, muitos carros de alto valor abandonados, principalmente no aeroporto. Existem mansões, existem apartamentos de alto valor abandonados, sem proprietários. Porque os proprietários, quando não conseguem honrar com seus valores, e nem mesmo aquele imóvel ou aquele veículo é capaz de quitar a sua dívida, a Sharia, que é a lei islâmica, diz que ele vai virar servo, vai virar escravo. Quando não se honra com seus compromissos,
você honrará com a sua vida. E naquele momento Davi estava então escondido e começou a se juntar muitos homens com ele. E aqueles homens começaram a ficar ali por ali. E vocês acham que Davi deixou de falar de Deus para eles? Davi começou a mostrar para aqueles homens maus, assim como nós, homens criminosos, homens foragidos, homens de má fama, homens não bem vistos pela sociedade, começaram a andar com Davi. E estando ali com Davi, eles ouviram falar que os filisteus, ou seja, o dono daquelas terras onde eles estavam, entraram em guerra contra a cidade de Keila. E Davi juntou aqueles homens e saiu ao socorro da cidade. 400 homens foram a salvar a cidade. E chegando lá, lutaram contra os filisteus, lutaram contra os moradores da onde eles também estavam morando e conseguiram livrar a cidade. E pensaram em ficar pela cidade de Keila. Porém, Davi não foi tolo. Novamente ele pensou: vou buscar a Deus. Vou querer saber de Deus se é para ficar aqui ou se eu corro perigo. Porque certamente aqui nesta terra de Keila, Saul irá vir me buscar. Então, buscando a Deus, Davi soube que deveria sair da cidade, porque os próprios moradores da cidade iriam entregá-lo ao rei Saul. Ou seja, aqueles a quem ele estendeu a mão para socorrer, iria os entregar. Muitas vezes nós nos encontramos no nosso dia a dia em momentos parecidos com esse, né? Você ajuda uma pessoa e a pessoa te vira as costas, te entrega aos problemas. Mas o que você deve fazer? Reclamar dessa pessoa ou ir lá e dizer: eu te ajudei tanto e você me virou as costas? Será que foi isso que Davi disse para aquela cidade? Eu vou destruir então essa cidade? Já que vocês querem me entregar, eu posso também destruir ela. Já que eu não sou bom nesse momento agora que vocês têm paz. Pelo contrário, Davi procurou a Deus e deixou a cidade em paz. Muitas vezes no nosso momento, nos nossos dias, há pessoas que nós ajudamos e que você não deve resmungar dela, ou querer jogar na cara dela o que você fez por ela, ou dizer: no teu momento de aflição eu te socorri, quando você estava lá no fundo do poço eu estendi as mãos para você. Então o que deve se fazer? Buscar a Deus. Como disse novamente aqui o Arthur, muitas das vezes o pedido de oração de outro é a nossa ação. A resposta de Deus é nós. Se nós voltarmos no entendimento de quando Deus falou com Abraão e abençoou e disse para ele: você vai ser grande, a tua família vai ser grande, vai, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrar. Os que te abençoarem, eu os abençoarei. Os que te amaldiçoarem, eu os amaldiçoarei. Vá e seja uma bênção.
O bem que você quer ver no mundo tem que estar em você. A mudança que você quer ver no mundo tem que começar em você. A obra de Deus que você quer ver na vida de outro tem que partir de você. A resposta da oração de muitos, como disse Arthur aqui, muitas das vezes está em nós. A salvação dessa cidade de Keila esteve em Davi, como resposta de Deus. É para você jogar na cara deles? Se eles não gostaram, se eles não gostam mais de você, deixa eles em paz, deixa eles com Deus, segue a tua vida. Então Davi saiu, porém, olha o detalhe onde está. No versículo 5 que nós lemos aqui, olharam para ele e foram iluminados. Todos esses homens que estavam com Davi, no momento em que ele foi ao socorro de Keila, conseguiu perceber nele que ele tinha misericórdia também nele. Esses homens começaram a olhar para Davi e ver, esse é um bom líder. Este é alguém de valor. Este é um homem de princípios. Porque se fosse nós teríamos destruído tudo isso. Porque se fosse qualquer um outro, esta cidade já estaria perdida. Porque viraram as costas para aquele que os socorreu. Esses homens começaram a ser iluminados. Nós somos observados todos os dias. Não pense você que você está escondido. Não pense que você é um cristão 007, como dizem, né? Que você é o cristão que fica sempre escondido, um agente secreto no meio da sociedade. A tua vida é observada todos os dias. O teu comportamento é observado todo momento. As tuas palavras são observadas. E por elas e por você, as pessoas podem ser iluminadas. Pela tua maneira de viver, você pode sim estar fazendo a maior das pregações da tua vida. Talvez você pense, quem sou eu para pregar uma mensagem? Quem sou eu para falar de Deus diante das pessoas? Quem sou eu para pregar de Deus? Sou tão tímido, sou tão... uma pessoa tão esquecida. Lembre-se, pelo teu viver, as pessoas saberão quem você é. Versículo 6, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Esse versículo não precisa ser explicado, já que sabemos que em todo momento Davi busca a Deus, em todas as suas aflições, Deus o salva, o ouve e o responde. O versículo 7, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Davi reconhece claramente que Deus o livra. E quando ele fala aqui o anjo do Senhor, nós não podemos achar que é um anjo qualquer. Esse anjo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque ainda não havia encarnado. Mas por ele foram feitas todas as coisas. Antes de nascer, Davi já o reconhece como Senhor. Por ele, para ele, foram feitas todas as coisas. Ele é o começo, o meio e o fim. Jesus Cristo, nosso Senhor.
Davi então reconhece e acredita o seu livramento ao próprio Senhor Jesus Cristo. No verso 8, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Não podemos achar que podemos confiar em promessas de homem. Não ache que você pode confiar na palavra do teu líder de equipe, do teu chefe, numa proposta melhor de emprego. Não fique colocando a tua confiança naquilo que o homem te prometeu. Porque o homem pode te enganar. O homem pode não conseguir cumprir até mesmo com aquilo que te prometeu. O homem pode ser mentiroso. Porém, Deus não. E nele nós podemos confiar e colocar a nossa vida em suas mãos. Os filhos dos leões, verso 10, têm necessidade e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Como nós bem sabemos, os animais não vão plantar, não vão colher, não vão criar a sua própria alimentação. E eles podem padecer de fome, mas Deus também dá o alimento para eles. E aqui ele está dizendo que nós podemos, nós muito mais ainda, confiar em Deus, porque em todas as nossas necessidades Ele estará pronto em nos atender. Basta que nós o busquemos em todas as suas necessidades, busquem a Deus, porque é Ele quem tem cuidado de nós. Do verso 11 em diante, então, Davi começa a falar: vinde, meninos, e ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor ao Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal, e faze o bem, procura a paz, e segue-a. Davi aqui dá um ensinamento a jovens que estavam com eles, e também para nós. Nós devemos olhar para esse momento em que Davi nos dá um ensinamento de como viver a nossa vida. Porque o que adianta você ter longos dias de vida, ter muitos anos sobre a face da terra, se você não tem o contentamento em Deus? Do que te adiantará? Se você tiver todo o tempo do mundo e não tiver tempo para Deus, você perdeu toda a tua vida. Então ele nos dá um ensinamento que nós devemos viver de uma maneira que glorifique a Deus. Nós devemos guardar a nossa língua do mal, guardar os nossos lábios de falar mentira, falar engano. Nós devemos estar nos apartando do que é mal, e nós devemos procurar a paz. Ele dá um ensinamento para nós vivermos os nossos dias diante de Deus, procurando sempre ter a paz, fugindo de falar o mal, fugindo de estar trazendo o engano. Isso para o cristão não é algo novo, não é um ensinamento novo. Nós sabemos que os nossos valores cristãos está atrelado em glorificar a Deus. E nós glorificamos a Deus quando fugimos do engano, fugimos do mal, fugimos de falar a mentira, fugimos da maldade, mas procuramos a paz. Então, em todo momento da tua vida,
procure ter paz com todos. Em todo momento da tua vida, viva o dia glorificando a Deus. Como eu disse, louvar a Deus não é somente com um cântico, não é somente com louvor, mas é vivendo a tua vida todos os dias. E então, Davi ensinando estes homens, ele prossegue no verso 15: os olhos do Senhor estão abertos, estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desraigar da terra a memória deles. Davi está ensinando que estes homens que se ajuntaram a ele, por mais mal que foram, criminosos, devedores, homens que praticaram a maldade, Davi está ensinando para eles que eles devem viver uma vida digna diante de Deus, porque a face do Senhor estará contra os que fazem o mal. E esse próprio Deus também ouve quando os justos buscam a Ele e no seu clamor. Nós podemos ver que Davi está apacentando esses homens. Nós podemos ver que Davi, mesmo no momento de angústia, em que ele está fugindo do rei Saul, ele pode ser um homem, ele pode ser um bom líder, ele pode estar sendo um exemplo, e pode estar ensinando esses homens a viver agora um momento que os dignifique diante de Deus. Ele pode estar sendo um homem de princípios diante desses homens e sendo luz na escuridão desses homens. Nós podemos ser também esse líder. Nós podemos estar apacentando os nossos lares. Nós podemos estar apacentando os nossos colegas de serviço. Nós podemos ser bons exemplos para os nossos chefes. Nós podemos ser homens dignos em que a liderança nossa possa olhar e confiar em nós. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Nós podemos ter momentos difíceis, e Davi estava num momento de aflição, e vai passar esse momento, porque o rei Saul, que busca a morte dele, por muitos momentos buscou e não conseguiu encontrar. Porém, houve momentos em que o próprio Davi esteve face a face com Saul e poderia ter matado ele. Quando Davi está escondido numa caverna, o rei Saul entra dentro da caverna para se aliviar, e Davi viu ele. Chega muito próximo a ponto de cortar a orla do manto dele, mas não quis matar Saul, porque disse ele: quem sou eu para lançar mão contra o ungido do Senhor? Por mais que Davi sabia que Deus estava com ele e que Saul iria morrer e cair, Davi disse que não seja pelas minhas mãos a desgraça desse homem. Poupou a vida de Saul. Em outro momento, o rei Saul está junto dos seus guardas, passando a noite, e Davi entra dentro do local onde eles estão, chega próximo a Saul, tira a botija de água deles, toma a lança do próprio rei
e sai dali sem tocar em nenhum homem, sem ferir nenhum, e sem ser visto por nenhum deles. E a Bíblia vai dizer que sobre a guarda de Saul, Deus fez repousar um grande sono, e nenhum deles conseguiu proteger o rei naquele momento. E Saul, então, estava vulnerável e pronto para ser morto por Davi. Porém, novamente, Davi poupa a vida de Saul e sai dali. E a angústia de Davi só vai acabar, essa angústia, quando o próprio rei Saul, em peleia contra os filisteus, vê que não pode vencer mais os filisteus e acaba se matando, lançando-se contra a sua própria espada, porque os seus filhos já morreram e ele sabe que iria ser preso pelos filisteus, iria ser zombado e iria ser morto. Então ele acaba com a sua própria vida. Acabou-se ali a angústia de Davi? Deus salvou ele da angústia toda da vida dele? Deus o livrou desta angústia. E quem vai ler, vai acompanhar a história de Davi, vai ver que em muitos momentos ele passou por aflições, por muitas angústias, por muitos perrengues, por muitos problemas. E isso deixa para nós um ensinamento. Você pode estar passando por um momento difícil e Deus está pronto para te salvar. Deus está pronto para estender as mãos sobre você e te dar forças para passar. Porém, não pense que nunca mais irá vir sofrimentos. Não pense que você nunca mais vai ter angústia, que nunca mais você vai ser molestado por alguma coisa. Nós teremos aflições todos os dias. Davi está dizendo aqui que o justo terá muitas aflições, mas é Deus, e ele dá o crédito ao Senhor, que os livra de todas. Você vai padecer em muitos momentos, mas sempre lembre-se, sempre tenha dentro de você, não é pela minha força, não é pelo que eu sou, não é por onde eu estou, não é pelo que eu possuo, não é pelo que eu conquistei, mas é pelo Senhor que teve misericórdia de mim. Nós podemos ver então nesse salmo que o louvor, a confiança, a busca, a glorificação está toda atrelada a Deus. E Davi reconhece ele em todas as coisas. Olhei para o alto e perguntei: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, o Alfa e o Ômega. Todo momento de angústia na tua vida, você tem que ter a confiança e a certeza que tem um somente que pode responder: Deus. Um somente que pode nos livrar: Deus. Um somente que pode nos salvar: Deus. A confiança em Deus tem que estar dentro do mais íntimo dos nossos pensamentos. Se você vai falar sozinho na rua, se você vai chorar, se você vai rir, se você vai se esconder,
seja em Deus. Não importa o que os outros falem de você. Não importa o momento em que você está. Não importa onde você irá. Deus é o teu refúgio e a tua fortaleza. Deus é o teu amparo. Deus é a tua salvação. Se tem quem confiar e glorificar, confie e glorifique ao Senhor. Porque Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele nos salvou e nos apresentará diante de Deus. O Senhor nos fez e Ele também nos desfará. É em Deus a tua salvação. É em Deus o teu socorro. Então, meus irmãos, que seja em Deus a tua confiança. Eu trouxe esse salmo e reparti um pouco aqui com vocês para dizer que nós devemos sempre estar confiante em Deus. Que nós devemos estar sempre buscando a solução dos nossos problemas em Deus, depositando a nossa confiança em Deus, buscando a solução dos nossos problemas em Deus. Independente de onde você está, com quem você está, independente do momento em que você se encontra, seja o Senhor teu Deus a tua salvação. Que Deus te abençoe, que Deus te livre, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer sobre ti a sua face e te leve em segurança e em proteção. Glorificado seja o nome de Deus para todo sempre. Amém.